Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $69.240. Bitcoin que não se segura após dados piores do que o esperado no payroll e tem dump significativo. Porém, o que mais caiu hoje foram as altcoins. Vamos falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu no mercado e as perspectivas a partir daqui. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu hoje, né? Afinal, a gente teve um payroll bem pior do que o esperado, né? Ou seja, a gente teve muito mais criação de emprego, que na teoria influencia a subir a inflação e dificulta o Fed a descer os juros. Isso fez os mercados se comportarem de forma muito estranha, né? Porque ao mesmo tempo que o Bitcoin ele caiu e se segurou, assim como o próprio S&P 500, né? Então, o Bitcoin teve a queda e se segurou. O S&P 500 teve a queda e depois voltou para novas máximas. A gente viu indicadores que mostram a aversão ao risco, ou seja, o medo das pessoas, subindo muito, né? Então, a gente viu os treasuries simplesmente pumpando e continuando lá em cima. A gente viu, por exemplo, o DXY, que mostra a força do dólar, subindo e segurando lá em cima. A gente estava até falando com vocês. Que coisa estranha, né? Era para o Bitcoin estar caindo muito mais, era para o S&P 500 estar caindo muito mais, né? Mas acabou que essa queda veio, né? Não só no Bitcoin, mas basicamente em todos os ativos, né? A gente teve o ouro que caiu e continuou caindo, a gente teve bolsas como no Brasil que despencaram, a bolsa no Brasil em dólar caiu 3,39% hoje. A gente teve também a China despencando. O que segurou, digamos assim, foi a S&P 500 e Nasdaq. Eu acho que isso está muito ligado às grandes empresas que estão segurando ali, a Nvidia, a Apple, a Microsoft, estão valendo muito, os balanços estão muito bons. Eu acho que elas estão segurando um pouco o S&P 500 e a Nasdaq. Eu acho que isso explica. Porque realmente, caras, quando a gente tem treasuries, ou seja, o rendimento dos títulos dos Estados Unidos de 10 anos subindo muito, DXY subindo muito, isso mostra medo no mercado, mostra aversão ao risco, ativos de risco tendem a performar mal nesse cenário, né? E sinceramente, se você for parar para pensar, um Bitcoin caindo 2,29% não é a pior coisa do mundo, né? E entendendo isso, né, entendendo que, na minha opinião, a queda está muito ligada a isso, e que foi estranho, sim, a gente ter demorado um pouquinho para acompanhar o mercado. Eu acho que, num primeiro momento, quando a gente olha no semanal, a situação mudou muito pouco, tá bom? Porque a gente continua numa tendência clara de alta, e o que a gente está fazendo aqui é só mais uma semana sem conseguir romper a resistência. Eu acho que agora fica ainda mais claro essa resistência importante no 72, e de cara a gente já entende que perder o 66 seria um mau sinal, tá bom? Perder o 66 ditaria que a gente estaria voltando para o range, voltando para aquele padrão que a gente ficou semanas para romper aqui. Então seria muito ruim, tá? E seria o ponto onde eu ficaria um pouco mais preocupado com a tendência de longo prazo. Por enquanto, a tendência de longo prazo, ela se mantém de alta com a maior probabilidade de alta, tá bom? Isso mesmo entendendo que as perspectivas aqui para a diminuição dos juros pioraram lá nos Estados Unidos. Mas a gente precisa entender que, cara, quando já está há tanto tempo assim os indicadores, eles meio que vão para o preço, sabe? Então, o Bitcoin dificilmente vai cair muito mais por causa dessa nova configuração aqui, correto? Essa nova configuração que gerou essa queda, beleza? Então vocês podem ver que nesse momento a maioria do mercado estava acreditando em duas quedas, agora acredita em apenas uma, tá bom? Sendo que 14% antes era apenas 5%, estão acreditando que nem corte de juros vai ter, tá bom? Eu ainda estou otimista, acredito que a gente pode ter 2 cortes de juros, principalmente porque eu acredito que a gente pode ter outra crise bancária em breve lá nos Estados Unidos, né? Mas esse tema fica para outro vídeo. Enfim, continuando aqui, no semanal tá tudo certo, se perder o 66 a gente vai ter que ficar de olho. No diário, sem sombra de dúvida, a gente forma um diário feio, mas você pode ver aqui que, na verdade, o que a gente está fazendo é uma consolidação, correto? Então, seria normal, por exemplo, no 66. O que seria ruim é perder esse 66, beleza? Assim como, agora fique claro, rompeu o 72,
Não acho que é a máxima histórica em 74 que vai segurar a gente, afinal, pô, 2 vezes aqui formou esse pivô, a gente deve ir embora. Beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês nesse momento é o curto prazo, né? Afinal, estava falando com vocês que um trade no Bitcoin seria apenas, trade no Bitcoin, compras e tal, seria se apenas a gente fosse abaixo dos 70 mil dólares, né? E compras de longo prazo no Bitcoin estão fazendo aqui? Vocês sabem que não, né? Compras de longo prazo no Bitcoin, para mim, o preço teria que cair bem mais. Só que eu acredito que a gente pode sim ter um trade no Bitcoin nessa região. Eu particularmente não o fiz. Por quê? Porque primeiro, eu já estou num trade no Bitcoin que estamos carregando junto com os membros desde os 60 e 57 mil dólares. E segundo, que eu acredito que a gente teve trades, opções melhores nas altcoins. Porque ao mesmo tempo que a gente viu o Bitcoin cair esses 2%, a gente tem altcoin caindo 10, 15. Teve altcoin que caiu quase 30% lá no ápice. Então a dominância subiu muito. Agora tá dando uma recuada, mas para que ela chegou aqui, um pump impressionante, né? Lembrando que essa dominância ela pega só as moedas. É por isso que você pode ver essa dominância subindo muito de vez em quando. E o BTCD aqui, não, até que dessa vez subiu também, né? Mas enfim, essa dominância aqui é mais volátil em relação às moedas. E a gente pode ver que isso está subindo. No curto prazo, o que isso me dita? 2 coisas. Primeiro, oportunidade de acumulação em moedas. Eu comprei uma nova gema que eu estava olhando há semanas. Já mandei para os membros, tá bom? Depois você olha lá na parte de Trade Position. Também comprei mais criptos que eu estava de olho para quedas para montar a minha posição. Show de bola? Então, eu acho que talvez seja uma grande oportunidade de termos aí uma última grande acumulação para comprar essas criptomoedas a bons preços, tá bom? Lembra sempre que você precisa fazer suas compras, mas ficar confortável com o quanto de caixa que você mantém. Show de bola? Legal. Entendendo isso aqui, o outro ponto que eu vejo, que pô, além de uma oportunidade de acumulação, eu também vejo que isso mostra a racionalidade do mercado, como já estava mostrando antes. Isso só mostra mais, isso mostra que, opa, o mercado está correndo para a segurança do Bitcoin. O mercado não está ganancioso. Então isso continua me ditando uma maior probabilidade de rompimento para cima. Legal? Falando aqui dos indicadores de sentimento, temos pontos positivos aqui e o ponto negativo que eu já vou mostrar. Ponto positivo, a gente teve muita venda a mercado e muita liquidação, tá bom? Então isso aqui é muito bom. Inclusive, com a gente reforçando uma divergência bullish aqui, indo para o CVD na mínima histórica. Ou seja, isso é muito bom, caras. Né? Ele não estava na mínima histórica no vídeo mais cedo, agora ele está. Né? Então isso é muito bom. Divergência clara bullish aqui, que dita a maior probabilidade de, eventualmente, a gente conseguir romper esse 72 e ir embora, tá bom? Outro ponto positivo, quando a gente cai, o que o Open Interest faz? O Open Interest cai, caras. E repara que a gente ainda tem muito Open Interest até essa região dos 66. É por isso que eu estou extremamente calmo e confiante de que a maior probabilidade é ainda a gente ir fazer esse rompimento para cima. Eu vou mudar de opinião caso a gente perca os 66 mil dólares com esses indicadores piorando, tá bom? Por enquanto, eu acredito que é uma grande oportunidade. Além disso, destaco para vocês as ordens de instituições, né, caras? Porque é aquilo que a gente estava falando com vocês. A gente não pode brigar com essas ordens, né? Por isso que a gente não estava falando para comprar aqui nem nada disso, porque mesmo se o payroll fosse positivo, vocês sabem que a gente teria dificuldade para passar disso, né? E essas ordens ainda estão aqui. Na verdade, a gente já vê uma pressão no curto prazo aqui também, nessa região dos 70.300, não tão grande igual essas aqui acima, mas uma pressãozinha aqui, olha só, 600 bitcoins e tal, aqui nos 70 tem 300. Então, a gente está vendo claramente instituições manipulando na cara dura aqui o mercado, colocando essas ordens. Elas conseguiram segurar o preço nesse 72 por causa dessas ordens, agora estão tentando fazer a mesma coisa. Né? Então isso é um ponto negativo e é um ponto também que não me deixou entrar num long no Bitcoin. Eu dei preferência aí para longs dentro de position trade em altcoins. Eu entrei em 3 longs, tá bom? Todos no membros, beleza? Então vocês não deixem de participar do programa aí. Mas é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Não desanimem. Eu diria que esses dias são grandes oportunidades, porque quando tiver tudo subindo, tudo voando, cara, a gente não vai estar comprando nada. Na verdade, quem vai estar comprando é justamente quem vai perder dinheiro no ciclo.
quem comprar nesses momentos difíceis é quem vai ganhar. E é justamente por isso que é tão difícil ganhar, é justamente por isso que a maioria das pessoas perdem dinheiro no criptomercado. Porque nos dias difíceis, elas estão só reclamando, jogando e falando, pô, por que eu tenho cripto? Não deveria ter comprado, meu Deus, sem uma estratégia. E, ao mesmo tempo, quando a gente estiver lá em cima, vão ser as mesmas que estão comprando. Agora são os momentos de fazer boas acumulações, para quando estiver lá em cima e todo mundo comprando, você estar vendendo para essas pessoas. Beleza, caras? Então é isso. Um forte abraço e a gente se vê aí, dependendo da volatilidade. Valeu!